Hoje, recebendo o doutor Alisson Castro, defensor público do estado do Pará. Agora, no Frente a Frente. Frente a Frente, os assuntos de interesse da sociedade. Entrevistas com personalidades, empresários, políticos e gente que faz. Aconteceu, é fato. A entrevista em destaque. Agora no Frente a Frente com Sérgio França. Pronto! Nós estamos de volta, eu estou hoje recebendo o doutor Alisson Castro, ele que é defensor público, também presente a doutora Marisete Rommel, ela que é advogada do Broncas da cidade, responsável pelas pautas jurídicas. Doutor Alisson Castro, bom dia. Eu não poderia deixar de começar a lhe perguntar, por que a escolha de ser defensor público? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Sérgio, Marisete. É uma honra estar participando aqui deste programa. A gente tem tanta audiência aqui em Marabá, a gente ouve falar tanto. Muito obrigado. Então, assim, o convite, a gente agradece em nome da instituição, Defensoria Pública, e sentimos aí lisonjeado com o convite. Então, assim, a Defensoria Pública, o desejo de ser defensor público, ele começou desde muito cedo. Eu explico. Porque o meu pai é advogado, eu sou de origem do estado do Ceará, cidade de Fortaleza, e meu pai já exerce a advocacia há mais de 40 anos. Então, foi por influência doméstica, comecei como advogado, o meu pai sempre me orientou a seguir a carreira jurídica, e meu pai foi estagiário da Defensoria Pública do estado do Ceará. Então, ele sempre me orientou, meu filho, procure um caminho que você goste de fazer, não tenho uma carreira definida, mas eu fui estagiário da Defensoria Pública do estado do Ceará. Então, assim, se você quiser seguir pelo caminho da Defensoria Pública, é uma ótima carreira, uma carreira promissora. Então, invista, faça o concurso. Então, quando foi lançado o edital da Defensoria Pública no ano de 2009, então meu pai me incentivou bastante, apesar de ser em outro estado da federação, mas ele sempre me orientou, meu filho, se for para você ser defensor público aqui no Ceará ou em outro estado, siga o seu caminho. Então me inscrevi, passei em 2009, fui chamado em 2010, já estou construindo uma história de 13 anos na carreira da Defensoria Pública do estado do Pará. Doutora Marisete Rommel, bom dia. Lhe faço a honra de fazer uma pergunta ao seu par, o doutor Alisson Castro. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutor. É uma honra tê-lo aqui. Conheço o seu trabalho, sou sua fã. Reposto tudo que o senhor posta, porque eu tenho certeza que faz com muita dedicação, muito carinho. Um brilhante defensor público, principalmente no que tange ao Tribunal do Júri, a área criminal. Meus parabéns. Só para explicar para os nossos telespectadores, quais são as demandas que elas podem ser atendidas pela Defensoria Pública? A Defensoria Pública do Estado do Pará e a Defensoria de uma forma geral, ela tem uma atribuição que nós podemos chamar de uma demanda ampla. Eu não gosto muito dessa comparação, mas para o público telespectador, para ser uma forma mais coloquial, nós costumamos dizer assim, que a Defensoria Pública ela é um grande escritório de advocacia, se pudermos comparar. Então, com diversos departamentos. Então, você pode encontrar na Defensoria Pública atuação na área civil. A Defensoria Pública, quando ela atua na área civil, nós podemos falar desde a área de família a uma briga de vizinhos. Então, a demanda ampla. Se você for para a área mais específica, nós temos a área da infância e juventude, nós temos a área da violência doméstica contra a mulher, que é minha área, nós temos a área do Tribunal do Júri, nós temos a área, se você for puxar para a Defensoria Pública da União, que é a Defensoria Federal, nós temos a atuação na área militar, na área do trabalho, na área eleitoral, enfim. A área da Defensoria Pública ela é ampla, porque enquanto há um necessitado, tem que haver um defensor público. E na Defensoria Estadual, que é onde nós atuamos, a maioria dos casos vai para a área de família, ou seja, são demandas envolvendo pensão alimentícia, divórcio. Então, assim, o nosso grande carro-chefe é a área de família, só que também na área criminal atuamos de maneira forte, como você falou,
nas demandas envolvendo crimes, principalmente também do Tribunal do Júri. Nós atingimos aí a marca de 13 anos de carreira, completamos 190 sessões do Tribunal do Júri. Isso eu falo com muita felicidade, porque já participamos de sessões de júri e cada júri é um desafio. Cada júri a gente tenta se superar, ser melhor do que o que passou. Então, são 190 júris, então a Defensoria, respondendo de forma mais objetiva, ela tem demanda ampla. Enquanto estiver um necessitado, tem que haver a Defensoria Pública. Em Marabá, Defensoria mais na área de família, sem descurar das outras áreas, como infância, como a área da violência contra a mulher, que também é uma demanda que está também aumentando muito aqui em Marabá. Doutor Alisson Castro, defensor público, quais as formas de prestação de serviço da Defensoria Pública? A Defensoria Pública, ela atua da seguinte forma: a parte, ela nos procura lá na instituição, que fica ali na rodovia Transamazônica, em frente à Secretaria de Saúde, no bairro Amapá, e aí ela nos demanda, né? A parte chega lá, conta a sua história, e aí nós vamos prestar o nosso serviço desta forma. A Defensoria Pública, foi até muito importante, Sérgio, a sua pergunta, porque muita gente pensa assim: a prestação de serviço da Defensoria Pública é entrar com a ação. Só que a Defensoria Pública, ela tem uma atuação mais ampla, que ela é uma instituição que ela atua na orientação jurídica. Então, como que nós atuamos? Também no front, peticionando, demandando, defendendo, mas também nós atuamos na área da orientação jurídica, que é uma das missões institucionais da Defensoria Pública, atuar na orientação. Então, costumamos dizer o seguinte, que o defensor público, ele é um agente multiplicador da cidadania. Então, nós prestamos cidadania através de quê? Através da orientação jurídica. Então, nós somos agentes políticos, agentes que somos demandados a peticionar, sim, mas o que eu considero uma das missões mais importantes da Defensoria Pública é essa orientação, ou seja, nós temos que sair dos nossos gabinetes refrigerados, ir aonde está a população. Para quê? Para levar a orientação. Muita gente, eu não sabia que era dessa forma. Por exemplo, mais especificamente na minha atuação agora, de violência contra a mulher. Então, se nós vamos orientar o homem a cumprir as medidas protetivas de urgência. Ele diz assim: eu não sabia que a medida protetiva poderia me levar para a prisão. Não poderia, sim. Então, o senhor está sabendo que tem que cumprir a medida protetiva. Eu não sabia que a medida protetiva gerava um crime. Gera um crime. Então, assim, o nosso papel é, antes que o agressor da mulher, mais especificamente, ele venha a ser preso, ele seja orientado. E muita gente acha que o agressor sabe daquilo ali. Muitas vezes ele é uma pessoa ignorante, que não sabe daquela realidade. E então, assim, a gente orienta, a gente educa. É uma das formas da nossa prestação de serviço. E também entrando com a ação. Doutora Marisete Romeu. A pessoa foi presa. E aí, doutor, como funciona a Defensoria Pública nesse sentido? Isso. Aí, quando na nossa demanda na área criminal, na área penal, ela funciona da seguinte forma. A pessoa foi presa, na maioria dos casos é flagrante delito, aí o delegado, ele comunica a prisão ao juiz. No caso aqui em Marabá nós temos, da Justiça Estadual, a primeira vara criminal, a segunda vara criminal e a vara de violência doméstica. Então vamos lá para a violência doméstica. Aconteceu um caso de violência doméstica, a pessoa foi presa em flagrante delito. Essa prisão ela é comunicada ao delegado de polícia, o delegado de polícia comunica ao juízo, e aí o juízo ele faz o quê? Ele, obrigatoriamente, ele tem que marcar uma audiência de custódia. Ou seja, a audiência de custódia ela tem por finalidade, isso é muito importante até para desmistificar as pessoas que falam assim, a audiência de custódia ela foi criada para favorecer, como se fala no linguajar coloquial, o bandido. Mas a importância da audiência de custódia é para verificar a legalidade da prisão, evitar um abuso de autoridade, porventura, que venha a acontecer.
Então, o juiz ele vai verificar, o preso está com o olho roxo. Escuta, o que foi esse seu olho roxo aí? Não, aconteceu de eu me machucar no momento da prisão. Eu já tinha me machucado, foi uma briga entre eu e a vítima. Tá certo. O juiz vai perguntar, foi algum policial que praticou essa agressão? Como é que foi lá na delegacia? Houve algum tipo de tortura lá na delegacia? Então o juiz vai verificar, através da audiência de custódia, a legalidade da prisão. Então, feita a audiência de custódia, o magistrado ele vai decidir se aquela prisão em flagrante vai ser homologada, caso não haja nenhuma nulidade, e vai verificar se ela vai ser convertida em prisão preventiva, que é chamada na linguagem jurídica de a cautelar máxima. Então, se o juiz converte preventivo, o sujeito permanece preso, ou o juiz pode conceder a liberdade provisória, ou a provisória com medidas cautelares, diversas da prisão, cautelares protetivas em favor da vítima, se for violência doméstica, ou medidas cautelares diversas da prisão. Não pode frequentar bar, não pode sair em determinado horário. Então, ao invés do juiz decretar a cautelar máxima, que é a prisão, ele decreta medidas cautelares menos graves, que é recolhimento noturno, enfim. De forma que prisão em flagrante, audiência de custódia, e aí o juiz vai decidir, converte preventiva ou concede a liberdade. Doutor Alisson Castro, uma última pergunta. É tão bom conversar, né? É uma aula de direito e muita gente importante, que as pessoas ficam com acesso à informação de direito. Muita gente não sabe, né, onde funciona, como se tem direito a um defensor público, se paga alguma coisa. Então, é esse papo esclarecedor que a gente sempre leva ao nosso telespectador em 5 estados, no frente a frente, no papo jurídico com as autoridades. Qual a maior dificuldade encontrada pelo defensor nos crimes de competência do tribunal do júri? Olha, o tribunal do júri é muito importante sua pergunta, Sérgio, que é uma das minhas paixões. Eu atuei no tribunal do júri durante 10 anos da minha carreira, né? Eu tenho 13 anos de carreira, 10 dedicados ao tribunal do júri. Então, assim, as dificuldades no tribunal do júri para quem está na defesa, ela já começa no seu início, porque defendemos que o advogado de defesa, o defensor, ele já entra perdendo. O cliente, o assistido, ele já entra condenado. Então, o desafio já começa aí. Então, aquele jurado, aquela jurada já olha para o assistido já assim, esse cara é culpado. Eu não confio no que ele está falando, né? Que olha, já entrou assim, não gostei da cara dele. Então você já entra ali em desvantagem. Então você tem que lutar contra o sistema de polícia, que é um dos desafios. Eu sempre falo assim, tem um desembargador aposentado, Hamilton Bueno de Carvalho, do Rio Grande do Sul, ele fala assim, é a luta de todos contra um. Então assim, é a polícia, é a imprensa, o Ministério Público, então todos militando contra. Então nós temos o desafio de provar a inocência, lutando todo contra o sistema, que muitas vezes é voltada para a condenação. E assim, nós temos, a gente assiste televisão, a gente acompanha em uma grande emissora de televisão aí, quando tem um caso muito importante que vai ser julgado durante a semana, no domingo tem a reportagem especial. Então aquilo ali também já dificulta a defesa. Não queremos com isso cercear a liberdade de imprensa, mas de uma forma que, quando o tribunal do júri irá ocorrer no decorrer da semana, no domingo, no sábado, tem uma reportagem especial que aí o jurado vai assistir aquela reportagem. E aí nós já também entramos em desvantagem. Por isso que comemoramos. Quando uma vitória, uma absolvição vem, devemos comemorar sim, porque movemos muitos desafios para poder provar a inocência do nosso assistido. Já fiz alguns júris com a Marisete, conseguimos êxito, e assim, é um momento de satisfação, de glória, não de orgulho, digo, mas de felicidade, porque aquelas pessoas ali, aqueles 7 jurados, aqueles cidadãos do povo, acolheram a tese, se convenceram que aquela pessoa naquele fato é inocente ou não tem uma qualificadora, enfim.
deram a resposta para que foram demandados. Doutor Alisson Castro, eu gostaria de agradecer a participação, a nobre participação hoje no Frente a Frente, defensor público pelo Estado do Pará, trabalho do Estado do Pará, está enraizado já na cidade de Marabá. Quero lhe agradecer, doutora Marisete, muito obrigado. Eu agradeço, Sérgio, Marisete, pelo convite. Nos colocamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que se faz necessário e dizer para a população que conte com o serviço da Defensoria Pública, valorize o serviço da Defensoria Pública, que a Defensoria Pública é considerada o SUS do sistema de justiça. Muito obrigado. Hoje recebendo no Frente a Frente a advogada e professora doutora Marisete Romeu, que auxiliou essa entrevista com o defensor público, doutor Alisson Castro. Eu vou rapidamente no intervalo e volto dentro de instantes com o Faca na Caveira. Não sai daí que eu volto já já. Você está na maior audiência da televisão. Os fatos e as informações, passadas de uma forma independente. Jornalismo independente, a verdade acima de tudo. E um apresentador independente.